radiciação, continuação sobre o que a gente viu sobre potência. Eu não vou trabalhar aqui a parte de calcular a raiz quadrada, porque já é algo bem comum que vocês viram. Eu quero trabalhar mais algumas propriedades que talvez não tenham sido vistas, ou que vocês não tenham usado há muito tempo e possam ter esquecido. Então, alguns termos que a gente vai ter que trabalhar. Eu vou usar muito hoje fatoração por primos, e a gente só vai poder fatorar números inteiros maiores que 1. O 1 ele não pode ser fatorado, nem o 0 pode ser fatorado. Então a gente vai pegar números maiores que 1. E disso a gente vai pegar números naturais. Classifica os números entre pares e ímpares. O que a gente vai querer usar aqui é o termo primos ou compostos. O número primo é um número natural, maior do que 1, que possui somente dois divisores, 1 e ele próprio. O número 1, ele só pode ser dividido por 1. Então, como ele só tem um divisor, o 1 ele não é primo. Ele nem é composto. E números compostos são números naturais maiores que 1 que possui mais de dois divisores. Se tem um divisor, ele não é primo. Se ele tem dois divisores, ele e 1, ele é primo. Se ele tem mais do que dois divisores, ele não é primo, ele vai ser composto. E o que é um divisor? Divisor é um número natural que consegue dividir outro número inteiro sem deixar o resto uma resposta em forma decimal. Eu não estou querendo trabalhar aqui fração, não estou falando aqui sobre número decimal com vírgula, não vou usar nem número decimal na conta e nem na resposta. Eu só quero números inteiros positivos. Então, vocês viram como divisão, a gente vai trabalhar com um conceito mais simples. Ó. A divisão que a gente quer é a mais básica que você viu desde a terceira série. Se eu tenho 7 camisetas, eu quero dividir essas camisetas para 2 pessoas, o máximo que eu posso fazer aqui é dar 3 camisetas para um, dividir outras 3 para outro, e a última ela vai sobrar como o resto. Porque o objeto camiseta não é algo que eu posso repartir, cortar. Ou eu entrego uma camiseta inteira ou essa pessoa não recebe nada. Então essa última camiseta não pode ser repartida com ninguém. E vocês sabem fazer divisão com números decimais. Esse tipo de divisão, se eu pegasse 7 maçãs e quiser dividir para 2 pessoas, esse é um caso que eu posso fazer a divisão. Eu daria 3 maçãs inteiras para cada uma e meia maçã para uma das pessoas. Enquanto a outra também receberia 3 maçãs e a metade da maçã que foi cortada no meio. Só que no caso aqui, 3 maçãs e meia já é um número decimal, eu estou pegando um número quebrado. Eu não quero usar esse tipo de divisão nos exemplos de hoje. É somente divisão, ou que elas dão inteiro, resposta certa. Se eu tivesse 6 camisetas, eu posso dividir para 2 pessoas, não sobra nada. Ou eu tento dividir, eu dou uma parte e vamos ter um resto no caso. Então lá, números primos que a gente... 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 e 43. Esta é a lista dos números primos em ordem. São só alguns deles. Os números primos são infinitos. O primeiro número primo é o 2, ele é o único número primo que é par. E se você olhar cada um separadamente, para você ter divisões inteiras, o 2 ele só pode ser dividido por 1. O 1 é um divisor universal, consegue dividir todo mundo, e o 2 só pode ser dividido por ele mesmo. Qualquer outra divisão que eu queira fazer, eu já tenho que pegar números decimais, eu não quero usar aqui hoje. Quem são os divisores do 8? O 1, que é um divisor universal. Como o 8 é um número par, ele pode dividir por 2, o 2 é um número primo. O 8 pode ser dividido por 4, porque 8 dividido para 4 teria a resposta 2. E todo número é divisível por ele mesmo. Então, 8 é dividido por 8, que eu teria a resposta 1. O 8, em relação aos números naturais, só tem esses números como divisores. 1, 2, 4 e 8. Como ele tem mais de 2 divisores, o 8 é um número composto. Se eu tenho um número composto, eu posso fazer isso aqui. Fatoração ou a chamada divisão por primos. E a fatoração é que vocês viram mesmo. Eu vou pegar o número que eu quero, vou escrever uma barra, e à direita eu vou começar a dividir eles com o menor número que eu consiga dividir, sendo aqui à direita números primos. Eu só vou poder botar nesse lado direito do 8, aqui,
números primos, nada além disso. Como o 8 é par, o primeiro número que pode dividir ele é 2. 8 dividido para 2, 4. 4 ainda é par, então posso dividir ainda por 2. Dá 2. Pego 2, divido por 2, 1. Na fatoração, quando o lado esquerdo chega no valor 1, minha fatoração acaba. Eu não tenho mais o que dividir, mas eu tenho que aqui representar essa fatoração em uma versão em potências, usando somente números primos. A divisão que eu usei aqui à direita, somente foi usado o número 2. Então eu vou escrever o 2, contando quantos 2 eu usei. Como eu usei o número 2 3 vezes, eu vou colocar o 2 elevado a 3. Ou seja, o 8 é igual a essa potência, a forma dela reduzida por fatores primos, 2 ao cubo. Fatorar o número 20. 20 ainda é par. Vamos fatorar, fazer uma barrinha, e vamos começar dividindo por 2 por ser par. Metade de 20, 10. 10 ainda é par. Divide por 2, que dá 5. E 5 é um dos números aqui que são primos. Logo na fatoração, se aparece um número primo, a gente divide só por ele mesmo. 5 dividido para 5, 1. Termina, quando eu consigo chegar nesse 1, significa que a fatoração acabou, agora eu tenho que só escrever o 20 como uma potência. Eu tenho o número 2 aparecendo 2 vezes, coloco 2 ao quadrado. E o 5 só aparece uma vez, eu coloco 5. Aqui eu botei o pontinho de multiplicação para ficar mais visível, porque a gente tem a parte de vezes. Mas normalmente a gente nem coloca esse ponto, só um espaçozinho já colocamos o 5. Então 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. 12. 12, como também ainda é um número par, eu divido por 2. Metade de 12 é 6. 6 ainda é par, divide por 2. 3. 3 dividido para 3. 1. Como 3 era primo, só pode dividir por ele. Novamente chegou nesse 1. Agora expressar o 12 como uma potência. O 2, novamente, ele apareceu 2 vezes. Dá 2 ao quadrado. O 3 aparece uma vez. Colocamos só o 3 depois. 2 ao quadrado vezes 3. Aqui, como é só alguns exemplos para relembrar a fatoração, eu estou pegando números pares. Mas nem todo número composto vai ter o número 2. Então, 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Termos da radiciação. Isso aqui é algo que a gente precisa para fazer as atividades de hoje a parte de fatorar. Mas a radiciação mesmo, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Esse 2 não é obrigatório aparecer esse 2. Eu botei só como exemplo. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 7. Quando a gente tem a raiz quadrada, é normal que esse símbolo não apareça, o 2. Só que existe outros tipos de raízes. Vocês só trabalham raiz quadrada normalmente no fundamental, mas existe raiz cúbica, existe raiz quarta, existe raiz quinta. Se eu tiver uma raiz que não seja ao quadrado, uma radiciação, eu vou ter um número aqui. Pode ser 3, 4 ou algum outro. O símbolo que a gente usa na radiciação ele é chamado radical. A gente chama de raiz por comodidade, é o comum que a gente fala. O correto mesmo é que esse símbolo se chama radical. O 7, o valor interno que a gente vai usar para fazer a conta, ele é o radicando. Aqui, perceba que eu botei um tio em cima da igualdade. Raiz quadrada de 7, ela não é uma raiz quadrada que tem resposta inteira. Ele é irracional. Logo, a resposta seria infinita. E vários valores aqui continuando. Então, para deixar mais simples, eu aproximei a resposta. Por isso que tem esse tio aqui. Raiz de 7 não é 2,64, ela é aproximadamente 2,64. Tem números e números valores depois. E olha só, a gente chama isso aqui de raiz quadrada, mas na matemática o que é realmente a raiz é a resposta de uma radiciação. Ela que é a raiz. Então, eu tenho uma radiciação índice 2, eu estou querendo a resposta de uma raiz quadrada. Algumas propriedades que a gente vai ver na radiciação. Então, produto de radiciações de mesmo índice. Por algum motivo, você pega uma conta muito grande que envolva raiz quadrada, pode acontecer de aparecer isso. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5.
E o comum numa resposta de uma prova de matemática é que eu só tenha um número ou uma raiz somente. Então, essa propriedade que a gente vai ver hoje, simplificar essas raízes em uma única só, juntar elas em uma única. E eu só posso fazer isso se eu tiver produto, ou seja, multiplicação. Mesmo índice, são raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas. Tem que ser o mesmo valor que eu tiver aqui, o índice tem que ter o mesmo aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai transformar isso em uma única raiz, colocando dentro dela os radicandos, o 3 e o 5, fazendo a operação que a gente tem aqui fora, que é de vezes. Então, eu tenho a raiz quadrada de 3 multiplicado 5. 3 multiplicado 5 é 15. Então, essas duas raízes quadradas pode ser expressa simplesmente por essa, raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 2 está sendo multiplicada pela raiz quadrada de 7. Elas são raízes quadradas, são o mesmo índice. Então, eu vou poder deixá-las em uma única raiz quadrada. O radicando 2 e o radicando 7 vão poder ser multiplicados. 2 vezes 7, 14. Outro exemplo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Elas têm o mesmo índice. Então, eu vou poder colocar essa raiz quadrada com a multiplicação do 2 por 2. 2 vezes 2 é 4. Então, eu tinha duas raízes quadradas, cada uma era irracional. Se eu multiplicar elas, eu tenho uma raiz quadrada de 4. E ela é uma raiz quadrada que tem resposta inteira. Ela é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, eu saí de duas coisas que eram irracionais para chegar numa resposta de um número natural. Continuando sobre essas propriedades. Usando a fatoração que eu revisei agora, bem rapidinho. Como é que eu posso usar isso nas radiciações? Raiz de 24 ela é irracional também. Só que eu quero deixar ela de uma forma mais simples possível. Eu não estou mudando a resposta, mas só a raiz quadrada que eu quero aparecer. Então eu vou usar a fatoração no radicando 24. Vou pegar o 24 e começar a fatorar. Ele é par. Divide por 2. Dá 12. 12 é par, pode ser fatorado por 2, pode ser dividido por 2. Dá 6. 6 ainda é par, pode ser dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 é primo, só pode ser dividido por si mesmo. 3 dividido por 3, 1. Então eu vou ter o 24 como a seguinte potência. 2 ao cubo, porque o total de número 2 que eu escrevi aqui à direita são 3, multiplicado por 3, porque o 3 só aparece uma vez. Isso vai ficar no lugar do nosso 24. Nosso radicando sumiu, e apareceu essa potência. Podem ver que isso dá 24. Ó. 2 multiplicado por 2 é 4. 4 multiplicado por 2 é 8. 8 multiplicado por 3, 24. Então, é uma maneira de expressar o 24 usando potência. Aí, olha o seguinte, o que eu vou fazer aqui, eu vou manipular essa conta que apareça 2 ao quadrado. Eu vou juntando para ter pares. 2 vezes 2 é a potência 2 ao quadrado. O 2, se eu não botei ele aqui junto, ele vai ficar multiplicando o que está vindo. E depois do 2, eu vou ter a multiplicação por 3. Então, eu posso manipular essa potência que foi fatorada em uma que apareça o que eu quero. 2 ao quadrado. Então, isso eu vou colocar assim. Esse 2 ao quadrado vai ficar dentro de uma raiz, enquanto a outra parte da conta, 2 vezes 3, vai aparecer em outra raiz quadrada. 2 ao quadrado. Por que eu quero 2 ao quadrado aqui, dentro da raiz quadrada? Que uma raiz quadrada com o número que está ao quadrado, eu vou poder cancelar a raiz e a potência, sobrando somente 2. 2 vezes 3 não há mais nada o que fazer. Eu não posso tirar mais ninguém, então eu multiplico. 2 vezes 3, 6. A menor raiz que eu posso tirar do raiz de 24 é a raiz quadrada de 6. Também é irracional. Mas se eu tivesse uma prova que eu fiz, vamos lá, Teorema de Pitágoras, foi uma coisa que vocês viram, que usa muitas vezes a raiz quadrada para resolver a conta. Se eu resolver Teorema de Pitágoras e aparecer a raiz de 24, é bem provável, se eu for olhar as alternativas, não vai ter a raiz de 24. Vai ter uma forma dessa aqui simplificada. 2 raiz de 6. Um engenheiro, a calcular o perímetro de um banheiro para um futuro projeto, encontrou a seguinte expressão.
essa expressão aparece, e eu tenho que fazer o seguinte, simplificar ela. Para simplificar nesse caso, eu quero de alguma forma cancelar a raiz de 2. Para eu poder cancelar a raiz de 2, eu tenho que fazer que raiz de 2 apareça aqui no raiz de 6, aqui no raiz de 8 e aqui no raiz de 18. Eu vou fatorar todos esses radicandos. 6, ele é par, dividido por 2 é 3. 3 é primo, dividido por 3, 1. Então, eu só vou ter a multiplicação para ter o 6, 2 vezes 3. Fatorando o 8 novamente, divide por 2, 4. 4 é par, divide por 2 novamente, encontro 2. 2 só pode ser dividido por 2, que é primo. O 1 ele não é primo, dá 1. Então, aqui eu teria 2 ao cubo. Fatorando 18, eu teria o 2, que dá 9. 9, ele é ímpar, então não dá para dividir por 2, eu vou dividir por 3, porque 9 dividido para 3 é igual a 3. 3 é primo, só pode ser dividido por 3, dá 1. Então aqui eu teria 2 vezes 3 ao quadrado, já que o 3 ele aparece aqui 2 vezes. Agora é o seguinte, então eu quero aparecer raiz de 2. Se eu colocar assim, o 2 vezes 3 dentro de uma mesma raiz, não aparece o que eu quero. Eu quero que apareça só a raiz de 2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que cada número desse fique dentro de uma raiz. Então aqui vai ficar a raiz de 2. E o 3 vai ficar em outra raiz separada só para ele, raiz de 3. Então é isso que vai ficar no lugar do raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Eu tenho uma raiz quadrada de 8. E eu tenho como resposta raiz quadrada de 8, que eu tenho uma potência 2 ao cubo como o valor do radicando. Eu também vou ter que manipular isso, para aparecer um 2 sozinho, e o que vai sobrar é o 2 ao quadrado. Então vai ficar assim. O primeiro 2 vai ficar dentro da raiz quadrada, o outro 2 ao quadrado vai ficar uma raiz quadrada sozinha para ele. A parte do 18 também já está mais fácil, porque o 2 está sozinho. Basta deixar ele com a raiz quadrada, e deixar outra raiz quadrada só com o 3 ao quadrado. Então a gente começou com, no numerador, 3 raízes quadradas, eu manipulei ela usando fatoração, agora eu tenho 6 raízes quadradas. Para poder cancelar esse 2 embaixo, para ficar uma conta bem menor, eu tenho que aparecer raiz de 2 aqui, raiz quadrada de 2 aqui, raiz quadrada de 2 aqui. E tem raiz quadrada de 2 em cada parte dos termos. Só que aí uma coisa que alguns vão confundir. Alguns iam me dizer para fazer o seguinte, eu vou cartar a raiz de 2 pelo raiz de 2 de baixo. Eu não posso fazer isso. Para poder cortar a raiz de 2 que está embaixo, eu tenho que cortar todas as raízes quadradas de 2 que aparecem em cima. Um aqui e outro aqui. A parte de eu poder cortar um número do numerador pelo denominador é se eu tiver somente multiplicação. Se eu tiver somente vezes, eu posso fazer isso. Um de baixo por um de cima, um de baixo por um de cima. Aqui não aparece só multiplicação, tem soma. Eu vou poder cortar o raiz quadrada de 2, mas o primeiro raiz quadrada de 2 cancelado, esse que está no meio também, e esse que aparece na última conta também. Aí olha o que vai sobrar. Vai sobrar o raiz de 3, ele não foi eliminado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu vou poder cancelar a raiz quadrada pelo 2, sobra só o 2. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, eu vou poder eliminar o radical e o 2, sobrando só o 3. Eu ainda posso somar. 2 mais 3, 5. Só que eu não posso somar esse número natural com a raiz quadrada. Pode vir questões que apareçam a raiz quadrada, eu tenho um termo fora dela que está multiplicando a raiz quadrada, e eu quero juntar isso em uma única só raiz quadrada, que não fique nada de fora dela, tudo fique dentro. No lugar de estar simplificando, eu estou crescendo o valor dentro da raiz. Para esse 3 que está fora da raiz e multiplicando ela entrar dentro da raiz, eu vou ter que colocar esse 3 ao quadrado. E ao entrar esse 3 elevando ao quadrado, ele vai multiplicar pelo número que já está aqui dentro, que era o 5. Aí o que eu vou fazer agora? Potência. 3 ao quadrado não é 6 nem é 5. É 3 multiplicado 3 é 9. 9 vezes 5, 45. Então essa expressão simplificada
Ela surgiu da raiz quadrada de 45. Algumas vezes é útil fazer isso para poder cancelar valores. Um outro exemplo. Agora eu tenho duas raízes quadradas iguais, mas elas estão sendo separadas pela soma. Eu quero deixar isso em uma única raiz quadrada. E eu tenho que olhar a raiz quadrada, gente, como fosse um valor de x. Na frente dela, se eu quiser, eu posso colocar o valor 1. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E para eu poder fazer essa soma de raízes, eu vou pegar o valor que está na frente da raiz quadrada de 3, com o que está na frente dessa outra raiz quadrada de 3, e somar. 2 mais 1, 3. Aí eu repito a raiz quadrada de 3. Antes eu tinha duas raízes quadradas, agora eu só tenho uma. E o que eu quero ainda fazer agora é jogar esse 3 para dentro da raiz quadrada. Para fazer isso, esse 3 vai entrar elevado ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? 9, porque é 3 vezes 3. Vezes o 3 que ainda está aqui, 3 vezes 9, 27. Se eu posso ter soma, eu posso ter subtração de raízes. Entendo, o que eu estou fazendo aqui é o que eu faria se eu perguntasse para vocês. Quanto é 6x menos 2x? Exato, 4x. Só que o nosso x, nesse caso especial, é uma raiz quadrada. Então eu só vou pegar o que está na frente dela, que é o 6 e o 2, vou subtrair. Menos 6 menos 2, 4. Só que o que eu não tenho x, eu tenho raiz quadrada. Então é 4 raiz quadrada de 2. Já ficou bem menor o número. Eu tinha duas raízes quadradas, eu só tenho uma. Agora eu vou jogar esse número para dentro. Para jogar o 4 para dentro da raiz do radical, ela entra ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Vezes o 2 que já estava lá, 32. Então essa expressão grande, complexa, estranha, na verdade ela é a raiz quadrada de 32. Então eu consegui condensar elas em uma só raiz quadrada. E era isso que eu queria rever com vocês, gente.